Olá, tudo bom? Que bom ter você aqui comigo. Está começando o nosso primeiro podcast da Rosilda Camargo. Vai ser um podcast direcionado para você, empresário contábil, para você que está trabalhando com BPO financeiro, que é da área de finanças, da administração, de contabilidade. Eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo aqui. E esse primeiro podcast, nós vamos falar muito sobre tecnologia, sobre um sistema e uma empresa que ajuda muito as empresas de contabilidade. Vamos falar sobre gestão de pessoas, processos, a tecnologia, departamento fiscal, como aumentar a produtividade. E é um podcast oferecido pelo nosso grande parceiro, a Emprework Contabilidade, que é uma empresa de contabilidade de Curitiba, focada no nicho do mercado imobiliário, mas que atende o Brasil todo. E nesse nosso primeiro podcast não poderia faltar, lógico, o nosso convidado de honra, Maione. Maione, meu grande amigo, está aqui. Ele é da CIEG Soluções. Seja muito bem-vindo, Maione. É um prazer te receber aqui nessa estreia, né? Que honra ter você. Primeiramente, obrigado, Rosilda, pelo convite, tá? Como você sabe, é um prazer estar aqui para a gente trocar esse momento de conversa. Queria me apresentar primeiramente, né? Eu estou na CIEG há aproximadamente 8 anos, sou formado em administração, tenho pós em gestão financeira, comecei recentemente a fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas, comecei na CIEG, inclusive aproveitando, né? Sim. Comecei nesse CIEG bem jovem, né? Hoje eu tô com 34 anos, mas comecei muito jovem. Ah, ele tá muito velho. Muito velho. Então, comecei na CIEG muito jovem. Tenho basicamente uma bagagem antes da CIEG de comercial, RH. Trabalhei em multinacional. E quando eu entrei na CIEG foi por uma oportunidade que eu já tinha trabalhado com a área comercial. Hoje eu sou o gerente comercial da CIEG, regional. E quando eu comecei, a gente começou a abrir campo em Minas Gerais. Eu sou mineiro, nascido em Minas, então a gente começou lá com a CIEG. A CIEG, como você já conhece, né, e talvez a maioria das pessoas que estão nos assistindo aí, a CIEG ela começou mais ou menos em 2009, então ela teve essa estruturação, né, hoje a gente conta com basicamente 300 funcionários, então é uma estrutura muito grande. E quando eu comecei, a gente tinha pouquinhos funcionários. Eu entrei mais ou menos em 2017, 2018. E quando eu comecei o Hora PJ, que tinha acabado de entrar a CIEG ainda, ela estava trabalhando muito nesse sentido do vendedor CPJ. Comecei como vendedor, migrei automaticamente ali, fui subindo, tive a oportunidade de virar executivo de contas, fui transferido para o Amazonas, onde você conhece ali, é um estado muito legal. Trabalhei por quase 1 ano no Amazonas e logo em seguida fui transferido para Santa Catarina, onde fiquei aproximadamente 4 anos com a CIEG, recebi toda a estrutura, enfim, e daí para frente assumi a gestão da regional onde estou atualmente. Moro em Curitiba, né? A gente tem essa parceria de estar perto aqui um do outro. A cidade mais linda do Brasil, óbvio, vamos puxar Posso sardinha para nós, né? Concordo. Enfim, então daí onde hoje estou até o momento, né? E queria que você falasse um pouquinho qual a sua experiência com a CIEG, tecnologia, o que você pode dizer pra gente aí hoje? Ó, você viu? Já chega me colocando já em panos quentes aqui. Eu vou falar para você como uma empresária, Maione, assim, mudou completamente a minha vida como empresária quando eu coloquei tecnologia na empresa. Então, eu tinha um escritório de contabilidade já por 12 anos, né? Mas eu era aquela contadora guarda-livro ainda, né? Que eu andava quilômetros para pegar uma lote para trazer. E aí, quando eu coloquei a CIEG, eu falei, cara, não preciso mais. Não é só uma busca de nota, né? Porque eu tinha aquele velho pensamento ainda, né? De que, não precisa de buscador de nota. O pessoal ainda acha que é isso, né? Agora não mais. Né? Tipo, um office boy. Eu já tenho um office boy, então não preciso. Aí quando eu vi que é algo muito além, né? Que você tem a nota fiscal, você tem as obrigações acessórias, você tem o ECAC na sua mão, você tem tudo ali do cliente e todas as soluções que você pode dar para o cliente, mudou completamente. Aí Sim. Ali mudou a minha visão. Assim. Hoje eu não consigo mais imaginar, eu sei que tem, e aí é uma coisa que eu vou te perguntar, mas eu não consigo imaginar que ainda tenha escritórios de contabilidade que não utilizem a ferramenta. Sim, existe. Existe, né?
E eu quero aproveitar então já esse nosso, fazer a primeira pergunta que é muito curiosa, assim. A CIEG, ela está se destacando no mercado, ela vem se destacando, como você falou, começou uma empresa recente, né? 2009 não é uma empresa tão antiga, assim, de 40, 50, 60, para dominar o mercado. E ela está ganhando um mercado significativo, né? Com a tua experiência, o que se destaca? O que diferencia a CIEG das outras empresas? Bom, pela minha vivência, né? Minha vivência na CIEG, eu vejo que um dos principais motivos de ter esse crescimento tão grande é a honestidade. É uma empresa que trabalha muito idônea com aquilo que a gente oferece, que é para o contador. Então, um dos principais seria isso. E outra, a gente não para no mercado, a gente não para no tempo. Então, todo dia a gente traz uma nova tecnologia, um novo pensamento. E a gente tem até um slogan na CIEG que é o jogo nunca está ganho, né? Eu amei essa frase. Então, para nós, desde qualquer pessoa, desde o CEO da empresa, que é o Henrique, até qualquer outra pessoa, esse slogan que é o jogo nunca está ganho, ele tem que estar na veia. E é onde a gente traz essa diferenciação do mercado, não só pelo cumprimento do que a gente e o que a gente tem como pensamento de empresário, né? Empresa hoje para o mercado. Então, o grande crescimento foi justamente por isso. A gente entrou no mercado que hoje é um mercado disputado, né? Então é um mercado que tem bastante empresas trabalhando, não só no nosso segmento, que é a parte fiscal ali, mas a gente tem bastante empresas que estão hoje em processos, em RH e próprio contábil mesmo, né? E tem os RPs de sistemas mesmo, né? Tem vários hoje no mercado aí. Então, quando a gente trabalha com uma ferramenta de tecnologia, a gente tem que pensar muito no para quem a gente está fazendo. Então, a gente sempre pensa em qualquer coisa que a gente faz, em quem está usando. Então, a gente não só faz aquilo que a gente quer, mas aquilo que realmente a gente pode oferecer para o nosso cliente que realmente agrade e atenda aquilo que é a expectativa dele. Então, por isso que a CIEG cresceu esse volume tão grande nos últimos anos. E é um destaque reconhecido pelo mercado, né? Porque vocês, além de entregar a tecnologia, vocês entregam essa reciprocidade, então a gente está muito próximo, né? Sim. A gente tem acesso ao CEO direto nos eventos, você tem ali o atendimento, o chat, o atendimento que para o contador isso faz muita diferença, o atendimento é muito bom no suporte, agora tem o CIEG Academy também, que é mais uma... Vou falar dele, inclusive. Você vai falar dele, né? Então não vou deixar aqui, mas é muito bom também. E até pegando assim, né? Você já é um vendedor experiente antes da CIEG até, né? Tua história começou antes. Eu entrei na CIEG como vendedor, mas o meu primeiro contato com vendas eu tinha 18 anos mais ou menos. Nossa, então eu comecei, mas eu não vendia nada da área de tecnologia. Eu trabalhava vendendo peça de computador. Tem alguma coisa a ver? Talvez, mas não falava de tecnologia. Então quando eu entrei na CIEG era algo novo para mim, que era falar sobre tecnologia para um público que era contador. Público difícil, meu amigo. Difícil. E cada região, e eu costumo brincar que assim, cada CNPJ é totalmente diferente, independente se é na mesma cidade, cada um tem o seu comportamento, mas faz parte da venda, né? Acho que vender é isso, você vai ver pessoas diferentes em todos os momentos. Então, quando eu comecei, né? Então, depois quando eu vim para a CIEG, eu já tinha uma bagagem comercial. Nesse meio tempo eu trabalhava com pessoas que eram em RH, então eu tinha um pouco do relacionamento por pessoa, que eu já tinha através desse antigo emprego, e quando eu vim para a CIEG, para mim não foi dificultoso trabalhar com pessoas, né? E daí a comercial eu tive que me apurar e estudar. Mas você sabe que tem um ditado que fala que contador não é gente, né? Não. Não. Eu posso falar isso, né? Tu tem propriedade para falar? Porque contador é uma raça que, olha, o povo que é mão de vaca, a gente não gosta de pagar, a gente é muito São Tomé, né? Assim, Vê pra crer. Eu preciso saber se o amigo fez, se alguém já fez, se deu certo, para depois eu comprar. É um público difícil de vender, né? E você rodou o Brasil inteiro, né? Hoje, eu até, às vezes em alguma reunião de amigos, assim, ou até trocando umas figurinhas, eu costumo dizer que eu não lembro um estado ainda que eu não vendi. Meu Deus. Porque se eu for falar só de local que eu morei e atendi, eu basicamente atendi quase todos. Porém, a gente vai muito para... Existe muito eventos, né? A CIEG sempre está presente nos eventos. E você e a maioria dos contadores acabam fazendo esse tipo de escolha por estar ali fazendo network, conhecendo, né? E vendo as novas tecnologias, enfim.
Então, eu acabei, assim, vendendo para todo mundo. Eu posso ter vendido para uma pessoa de tal estado, mas eu tenho certeza que eu vendi para todo mundo até hoje. Todos os sotaques do Brasil inteiro. Como eu sou mineiro, talvez você não percebe que eu tenho tanto sotaque mineiro mais, né? Porque já diversificou bastante. Você já não fala mais uai, Não falo, não falo. Uai, uai, trem, que é muito comum. Tem algum caso, assim, curiosidade aqui agora, né? Tem algum caso que você lembra que ficou marcado? Um escritório pequeno, simples ou um grande, enfim, o que tenha marcado, assim, que a tecnologia fez a diferença quando você chegou e era uma situação e aí você conseguiu implantar a tecnologia e fez essa diferença? Tem vários. Eu imagino. Né? Tem vários. Tu vai escrever um livro um dia, né? Por favor, né? Tomara. Histórias de contadores, olha. Histórias de contadores baseado em fatos reais. Fatos reais. Mas é o seguinte, tem várias histórias. Cada um com a sua situação, momento, às vezes pode ser o momento mesmo. Tem outros que chamam muita atenção, às vezes não para todo mundo, mas para mim, porque naquele momento foi algo surpreendente. Como tem, às vezes, situações que a gente viu só a mudança. Né? A gente entendeu, a pessoa entendeu a tecnologia e ele foi para o lado da mudança. Eu tenho um caso, né, vou falar um case, né? Isso. Eu não vou trazer nem comercial, vou trazer um case, como o nosso papo aqui é para contador, empresário, né, contábil, então eu vou trazer um case de um Eu brinco escritório. Que o nosso bate-papo aqui é para pessoas reais. Pronto. Né? Então, assim, eu tenho um caso, vou trazer de um exemplo de Santa Catarina mesmo, não vou citar nome, até acho que não é o momento, mas era um escritório que... basicamente ele tinha um perfil que assim, conservador, porque ele vinha de gerações, então ele veio do avô para o pai, do pai para o filho. No momento o filho não era vou dizer assim, o responsável do escritório, ele apenas trabalhava lá dentro. E quando a gente chegou com a tecnologia, o escritório, assim, isso não tem talvez uns 4 anos atrás, 5 por aí, talvez antes um pouquinho da pandemia. E quando a gente chegou e começou a conversar, a primeira questão do contador é assim, tá, mas isso eu já tenho. O que ele está falando? Chegar a XML até o escritório de contabilidade dele. Só que, na verdade, ele não era XML, ele tinha o processo através do próprio DANF, que é o PDF. Então, os clientes enviavam pelo malote. Tinha um leitor. Enviava pelo malote, enviava, às vezes, pelo Office Boy, ou alguns que é um pouquinho mais à frente já mandava aquele escaneado por e-mail, mas sempre era o PDF. E o nosso trabalho é o quê? É fazer uma automação no escritório, é trazer todos os documentos fiscais eletrônicos para onde o contador deve importar essas notas fiscais, que seriam os sistemas RPs. Quando a gente chegou com isso, no início era o básico, a gente não estava nem falando de, por exemplo, de gestão, de estratégia, de BI, não. Era falando de baixar notas e entregar ao contador. Primeira coisa, não, a gente já tem. Tá, tudo bem, então podemos mostrar... Eu lembro, meu amigo, que eu queria comprar, e olha como é que é, né? Eu queria comprar aqueles leitor de bipar, tipo do mercadinho. Mas ali, era né? caro, eu não tinha dinheiro para comprar na época. Falei, cara, eu achava lindo aquilo. Pra mim, aquilo era tecnologia. Eu ter já os leitores ali, né? SEG não chegou a vender isso, né? A SEG nunca vendeu o leitor. O leitor não. Mas ó, aí eu vou contar um caso aqui. O pessoal seguinte, não queria rápido. isso? Tipo, você não vende leitor? Teve um pessoal da SEG, que é o vendedor mesmo, ele era tão empreendedor que ele mesmo comprava o leitor e vendia para o contador. Entendeu? Boa! Ele não era SEG. A SEG nunca vendeu isso, até porque a ideia é que a pessoa não usasse isso. Mas eu já tive casos de saber, não foi eu, mas de saber que o cara vendia até a leitura. Ah, você não quer isso aqui? Então tô te vendendo. Pronto, a leitura tá aí. Mas ele vendia a leitura e a SEG, porque a gente tinha um localzinho dentro da SEG que ele bipava todas de uma vez. O que você fala que assim, você bipava, ok. Bipava, ok. Cara, era uma dor de cabeça. Bom, mas era tecnologia. Era, porque quem não tinha nada vai ter uma leitora que vai resolver. Exato. Então, assim, quando entrou, né, eu entrei no escritório com essa pegada, tipo, vamos automatizar, vamos melhorar. O pai, né, que já estava no pai já, que eu acho que eu não acredito que talvez ou tinha saído, ou ele não, enfim. Ele já não queria mais, né, não queria tecnologia e tal, e assim, e o filho não era o responsável do escritório, ele era como se fosse um funcionário mesmo ali ainda, né, ele estava em um processo de conhecer, né, o que era uma contabilidade. E o filho bateu falando, pô pai, vamos ver. Aí a gente começou a apresentação, ele entendeu, e ali a gente começou a ver que assim, peraí, a gente está plantando uma sementinha aqui que ele vai mudar esse pensamento dele. Então eu fui, né, conversando com eles e tal, falando de tecnologia, explicando o que pode ele melhorar, principalmente em questão de ganho de tempo, dependência sem dependência de cliente, que eu acho que é um dos pontos muito focado hoje na própria tecnologia. O que acontece?
no final das contas, a gente demorou um tempo até ele, pronto, eu quero, vamos colocar. E o escritório dele é um escritório de 400 clientes, mais ou menos. Grande. Não é isso, é um escritório bem estruturado, né, vamos dizer assim. E quando ele começou, aí ele, botou na mão do filho, falou, então beleza, tu quer? Porque o filho assumiu, não, vamos contratar que eu quero. Ele pegou e o filho começou. Só que o filho é um cara já mais jovem e também um cara que já pensava no futuro. Por quê? Se a sucessão vem do vô pro pai, automaticamente vai pro filho, né? O que ele fez? Ele começou ele mesmo a fazer. Então ele pegava, ele implantou tudo, ele fez todo o processo que tinha que fazer de implantação da CIEG, e hoje ele é cliente até hoje, nosso, e é um cara assim, mega fã da marca. Se eu ligar para ele aqui agora, ele vai atender e falar, pô, é case fantástico. De sucesso mesmo. É um case de sucesso. Legal. Não só da CIEG, que eu acho que é interessante, mas um case de sucesso de tecnologia, de que às vezes a pessoa não dá o pontapé inicial para começar a fazer essa mudança. Eu não falo às vezes porque é uma pessoa mais de idade, não. Eu tô falando que às vezes o próprio pensamento, pode ser jovem ou não, ele tá um pensamento muito assim, como você disse, às vezes de, não vou gastar dinheiro agora. Eu não vou, mas ele não entende que às vezes a tecnologia faz ele reduzir dinheiro, reduzir custo pro escritório dele. Né? Ele reduz processos no escritório. E, né, quem gosta de contabilidade, gosta muito de conta, né? É uma conta simples. Olha, hora trabalhada ou hora que você pode calcular, vezes o valor investido. Pô, você vai ver que um valor, às vezes, que você vai pagar de R$500, R$1.000, sai muito mais barato pelo tempo perdido que tu tá tendo ali no escritório. Sim. Então, assim, para mim, hoje, esse é um case de sucesso, mas eu tenho vários, por exemplo, às vezes, do cliente, às vezes, não só não falar que já tem tudo, mas ele, não, já tem uma ferramenta aqui que faz, mas aí quando você vai ver, não tem nada. É 10% daquilo que a gente vai oferecer para ele. Você sabe que isso é mal de contador, né? Bora lá falar mal de contador de novo? Eu vou deixar você falar. Eu não posso falar, né? Que eu tenho que vender ainda. Policial bom e policial mal aqui, né? Mas a gente tem essa mania, e aí eu falo de carteirinha, tá? Porque chega qualquer cliente, você conhece essa minha empresa? Conheço. Você atende o segmento? Não atendo. Você já faço. Ele não faz nada, nem está ali. Né? Faz tudo, sabe tudo, conhece tudo para pegar o cliente. E aí, quando vem um fornecedor, é automático, o subconsciente, o contador nem imagina. Mas para ele, eu já conheço, eu não preciso. Então, não é por maldade, mas é um mal do contador, de achar que a gente já sabe tudo, que a gente conhece tudo e que eu não preciso de nova tecnologia, não preciso disso aqui. E sem falar, meu amigo, eu tenho a experiência agora, né, com mentorandos aí, alguns contadores pelo Brasil também já. A gente já passou por alguns... Tá rodando bastante, né? Acho que eu já te encontrei umas 10 vezes no ano passado. O ano passado nós rodamos o Brasil todo, né? Mas eu vejo que os contadores, né, os empresários, vamos dizer assim, eles não investem na empresa. Não investem. E eu digo isso porque eu fiz isso. Então, por 12 anos, eu fui só a contadora. Só a contadora. Eu pegava qualquer cliente, eu aceitava qualquer preço, eu atendia o fisco, eu entregava ali, e assim, sempre atrasado, sempre aquela loucura, mas eu não investia na minha empresa, porque eu esperava chegar cliente, e aí quando estava tudo embolado, aí eu queria organizar, né? E eu vejo que os novos contadores hoje, os novos empresários que estão vindo para a área do BPO financeiro, na área contábil, eles já vêm com essa mentalidade de investir na empresa primeiro, né? Sim. De primeiro montar uma estrutura, colocar tecnologia, fazer os processos para depois trazer o cliente. Ou junto, mas sempre capacitando e investindo. Não sei, essa é a minha visão. Você está na empresa. Essa visão é a visão sua como contadora. Isso. Olha que legal. E a minha visão... Como mentora dos contadores. Sim, ali, sim. Né? E a minha visão é a visão de quem fornece para contador. A visão é a mesma. É a mesma? Porque, sim, o contador em si, quando ele começa, e eu já acho que mais cultural, talvez, já começaram a pensar dessa forma, porque, assim, querendo ou não, hoje uma criança, ela sai com o celular na mão. Então, como que eu não coloco tecnologia dentro do da minha empresa, não vou falar nem contabilidade, né, qualquer empresário, como que eu não coloco, né? Então, ele já sai com esse pensamento diferente, né, que é um pensamento de quê? Eu tenho que estruturar. Exemplo, e até exemplo prático, é muito mais fácil você estar começando sua empresa e já crescer estruturado, porque você já tem, por exemplo, a sua organização, você já vai ter a sua cultura, você vai ter, por exemplo, o seu jeito mesmo ali, você já traz seu planejamento, sim, né? O seu onde cliente, você quer chegar. Isso, e o seu cliente já entra sabendo aquilo que é a empresa, por exemplo,
a Rosilda Camargo, pronto. Quando você faz ao contrário, às vezes, você está grande, né, e começa a se estruturar, é difícil, porque você tem que mudar o pensamento de várias pessoas, do próprio cliente que está há 10 anos com você ali naquele mesmo ritmo, você tem que mudar. Quem olha para você e fala assim, mas você sempre fez assim, o que precisa mudar agora? Ele vai falar, exatamente, ele vai falar assim, não, mas tu já fez isso há 10 anos, por que agora você está mudando? Então, vou pagar para você trabalhar agora? Essas falas assim, exatamente, né? Parece que a gente até combinou isso, tá? Eu ouvi isso. Então, assim, Então, é exatamente isso. Então, quando você se estrutura, né, quando ele já está grande ali e começa a se estruturar, ele vai ter vários percalços. Então, coisas que ele poderia otimizar em menos tempo, ele vai ter muito mais tempo, muito mais dor de cabeça, dificuldade, tanto às vezes com o próprio funcionário, ou até mesmo com o próprio cliente dele na ponta, ou até mesmo com conhecer softwares ou em colocar softwares realmente que vai atender aquela demanda dele naquele momento. E o que mais existe hoje no mercado é contador aventureiro. O sistema X faz isso. Rapaz, quanto que é o valor? O valor é, exemplo, 20%, 30% mais barato do que o outro. Vou para ele. Passa 1, 2, 3 meses, a dor de cabeça dele triplica. Lá vai ele voltar para trás. Aí implanta tudo de novo, perde aquele maior tempo para fazer tudo que já estava rodando bem. Por quê? Porque ele economizou R$100. É uma coisa que, assim, isso a gente vê sempre, tá? Eu brinco que é uma economia meio burra, porque ele já está com aquilo ali pronto, implantado, ele vai aventurar em uma outra situação, onde ele vê que ele fica pouco tempo, inclusive nem muito tempo, ele já vê que não dá certo, ele volta para trás, tá? Então, a gente tem até um amigo em comum que é contador, ele fica aí, eu não vou falar o nome dele, que ele fez isso no passado, tá? Eu não vou falar quem é. Mas ele fez exatamente isso, ele foi lá... Os bastidores você me conta. Sim, depois. Ele fez exatamente isso, é conhecido, ele tá sempre aí nos trocas que você vai, enfim. Mas é uma situação que acontece. Quem nunca errou, né, meu amigo? Quem nunca errou. Enfim, mas é uma situação que acontece e Acontece muito, né? Acontece bastante, mas é algo que, enfim... Né, faz parte do jogo, né? A gente tem que... E sobre a estruturação é isso. Assim, se você começa estruturado, você vai ganhar mais cliente e com mais rapidez, inclusive. Porque se você está com todo o seu jogo programado, a sua empresa programada, feita ali o que você tem que fazer, qual é o seu trabalho? Meu trabalho é captar cliente. Exato. E é onde a gente busca uma coisa que o contador tem que entender isso, que hoje talvez o papel dele é sair um pouquinho desse operacional que não agrega tanto para vocês, né? Conhecimento sim, operacional talvez para o contador, o empresário não. Então ele tem que sair dessa bolha e ele passar o quê? Não, eu sou um empresário. Então eu estou buscando novas empresas, pessoas, network, enfim. Então seria isso. Tá? Bora entrar no assunto polêmico, que eu estou louca para fazer essa pergunta para você. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vejo, tá? Meu ponto de vista assim, que a equipe, o time, né, dos funcionários ali da empresa de contabilidade, elas seguram muitas empresas no crescimento. Sim. Talvez porque hoje a tecnologia, não é nem a tecnologia, mas eu vejo que a burocracia ela está tão complexa, porque os escritórios menores estão fechando e vão quebrar, porque se não for para a tecnologia, não se revolucionar, eles vão quebrar, não vai ter jeito. Está havendo no mercado muita fusão de pequenas empresas de contabilidade, que a gente está tendo essa fusão para poder se manter no mercado. Mas eu vejo também que existe aí uma vontade muito grande de empresários de colocar tecnologia, de fazer essa mudança, mas tem aquela resistência dos funcionários por medo de perder o emprego, por medo de que, talvez o pensamento do cliente, né? Você sempre fez assim e por que quer mudar agora? Agora, eu estou aqui há 10 anos trabalhando, sempre fiz dessa maneira e por que vai mudar agora? Você também sente isso, mãe? Sinto e é comum, tá? E não é pelo tamanho, às vezes, do escritório e nem pela idade dele. O que acontece? Quando a gente traz mudança, isso pode ser para qualquer situação, tanto para a vida mesmo, pessoal, ou para a empresa, pode existir uma retaliação. Por quê? É como você disse, o funcionário está ali fazendo a mesma coisa por bastante tempo. Tá? E quando você tira ele da zona de conforto dele, primeira coisa que ele pensa? Ou eu vou ter mais trabalho, ou eu vou ser desligado. Porque se está entrando com tecnologia, está fazendo isso, tem alguma coisa errada.
Então, assim... E funcionário de empresa contábil fica anos na empresa, né? Depende. Não, os antigos assim ficavam anos, né? Agora já não mais, agora já ficou mais rápido. Eu já vi casos assim de, às vezes, o tempo, a mesma idade que o escritório tem é a mesma idade que os funcionários têm. E a pessoa está sempre no fiscal, está sempre no DP, está sempre no Mas isso é muito importante às vezes, porque você mostra que às vezes a empresa realmente é boa para o funcionário, né? Então isso é legal. O que a gente não pode parar, e o funcionário às vezes não pode parar, é de se atualizar. Então ele pode ter o tempo que ele for lá dentro, mas ele tem que estar sempre atualizado. Que seja com tecnologia, que seja com educação. E hoje você é contador e a gente está falando às vezes para contador. E a gente sabe que a contabilidade, ela muda todo dia. Muda. É regra, é obrigação, enfim, você sabe muito bem. Então essa pessoa tem que se atualizar. E quando eu falo se atualizar, não é apenas no que a Receita vai pedir ou que vai ter uma obrigação. Ela tem que se atualizar em tudo. E acompanhar o mercado, né? Mercado. Então, assim, o próprio funcionário ele também tem que vir com essa ideia de se atualizar. E quando existe, então, essa fusão, como você disse, ou qualquer outra coisa nesse sentido, um dos motivos é porque, às vezes, a concorrência oferece isso, porque a concorrência está muito mais à frente, então elas pensam que vamos juntar, porque pode ser que a gente consiga concorrer melhor de igual para igual. Pode ser que sim, pode ser que não, porque se o pensamento não mudar, não vai alterar muita coisa, tá? Mas você acha que a automação contábil, a automação da tecnologia, ela vai substituir o trabalho humano? Não. Qual é o impacto que isso vai dar no mercado? Não, porque é o seguinte, a tecnologia ela tem que estar aliada às pessoas, né? Então não adianta eu ter uma ferramenta que faça basicamente tudo, se eu não tenho uma pessoa que esteja por trás dela para configurar, para entender. Então, assim, a máquina ela é programada, mas eu tenho que ter pessoas que têm capacidade, por isso que hoje o cenário, às vezes, do próprio fiscal, né, que é onde a gente foca bastante, ele deixa muito de ser um auxiliar para ser um analista fiscal, né, porque ele tem que analisar o porquê que aquele CFOP está assim, ele tem que analisar por que tal tributação é assim, porque, então, essa é a pegada hoje do... Por que ele não ganhou crédito? Então, sim, é isso que ele tem que fazer, e não, por exemplo, correr atrás da nota, ou correr atrás ficar batendo tecla no ECAC ali 10, 20, 30 vezes durante o dia. Isso ele tem que tirar isso da rotina dele, ele tem que trazer, tem que entender que, peraí, eu sou pago para fazer análise do cliente, ponto. Eu sou analista fiscal, eu não sou hoje talvez um auxiliar, né, que vou fazer ali isso, repetir várias vezes o mesmo processo. Então, sim, eu falando um pouquinho dessa parte, eu acho que sim. Que legal. Eu vejo, né, experiência própria, assim, que quando a gente colocou a tecnologia na empresa, e aí falando de todas as ferramentas, né, mas as principais ali, né, que a gente colocou muito Conta Azul, SEG, Domínio, enfim, hoje a gente utiliza mais de 50 plataformas, porque cada departamento exige 4, 5 ferramentas. Mas isso me aproximou muito mais do meu cliente, do que quando eu não usava tecnologia. Eu usava a básica, né? Mas assim, hoje a gente tem uma proximidade muito maior com o cliente, um relacionamento muito mais estreito, usando a tecnologia. E aí não só, claro que a tecnologia ela nos favorece muito na entrega das obrigações, né? Muito o ganho de produtividade nossa é maior, mas neste relacionamento com o cliente. E puxando um pouquinho aqui para a SIEG, quais são, você pode, eu sei, mas eu quero que você fale, né? Quais são os produtos que hoje a SIEG oferece para um empresário contábil que pode trazer benefícios para a empresa, que pode ajudar nesse relacionamento com o cliente? Porque eu vejo que com a reforma tributária, meu amigo, o que vai acontecer? Se você não tiver um relacionamento estreito com o teu cliente, você vai perder o cliente. Exato. Vai perder, porque assim, o outro contador vai estar falando sobre o dia a dia, sobre a emissão da nota, sobre a venda, sobre a compra, sobre a contratação. E aí, com quais produtos que vocês hoje trabalham, que realmente, olha, eu quero contratar a SIEG, mas não é só um buscador de notas. Antes de, até para você entender um pouquinho, antes de falar um pouquinho das ferramentas, né, o que a gente oferece hoje, trazendo um pouquinho desse primeiro momento que você disse ali. A gente consegue trabalhar, né, com tecnologia. Por que o contador hoje está mais próximo? Você deu um exemplo de você mesmo. Por que você hoje está mais próxima? Porque hoje você tem tempo. Sim. Então, assim, quando você não tem tempo, você é muito mais operacional. Então, você não tem tecnologia, você não tem automação, você
mais operacional. E era uma pessoa muito ocupada antes e menos produtiva. Isso. Quando hoje você eu sou mais produtiva e menos ocupada. Hoje você tem uma aproximação mais pelo cliente. Vou te dar um exemplo prático, saindo até da SIEG, que é o caso aqui. Sim. WhatsApp. Ah, mas o WhatsApp, o cliente não vai lá no meu escritório mais me pedir uma guia. Eu mando pelo WhatsApp. Muito mais rápido, muito mais prático. E se você quiser marcar algum café com ele, você consegue marcar ali. Se você quiser fazer uma call, você faz ali. Muito mais econômico? Lógico, imagina, tu tem um cliente fora do estado, longe. Pô, tem que ir lá para atender. Vai ter casos e casos, vai ter casos que você vai ter que ir. Mas hoje você consegue responder ele muito mais rápido, muito mais preciso, e estando através da tela de um computador. E a gente lançou agora o SIEG Academy, né? É uma plataforma de ensino. Você conhece ela? Fantástica. É uma plataforma de ensino. Fazer meu merchan aqui, né? Vou deixar vou deixar você falar então. Tem o meu curso lá. Pode falar então. Não, fala você aí, vai. Tá, vamos lá. Então é o seguinte, o SIEG Academy, qual que foi o foco? Fazer com que os contadores, né, as empresas, as pessoas, né, se profissionalizem. Né? Time, né? Isso que é legal. É de todas. Eu falo desde o empresário, né, que está lá na ponta, ao estagiário, às vezes, que está ali ainda estudando, né, para contabilidade, ou às vezes está começando agora na carreira. Então o foco dele é justamente isso, fazer com que pessoas se profissionalizem, né? Então por isso que tem mentores igual você, tem outros mentores, né, professores, em pessoas assim capacitadas para que tragam experiências e também know-how daquilo que eles estão fazendo. E sabe que eu gostei do Academy? É porque não tem ninguém lá que é empreendedor de palco. Que a gente fala, né? Empreendedorismo de palco, ou professor de faculdade que nunca teve uma experiência na prática. São todos empresários contábeis e empresários de sucesso que tiveram perrengue, tem perrengue todos os dias, mas que conseguiram colocar na prática, né? Isso é um curso muito na prática mesmo, assim, muito bom, né? Então ele veio justamente para isso, não apenas para ser mais um curso de vendas online, não, é uma ferramenta para profissionalizar os profissionais da contabilidade, tanto o profissional que é o que está começando, então o empresário, tem curso de tudo lá, assim, tem módulos, né? Na verdade não são como módulos, tem módulo para marketing contábil, tem módulo fiscal, módulo para venda lá dentro, enfim, então é um sucesso aí nosso aí. E é uma plataforma novinha, né? Acabou é gratuito, né? É gratuito. Para quem é cliente. Óbvio, tem esse, né? esse parênteses. Mas quem não é cliente ainda também não faz sentido. E a gente pode comercializar para quem não é cliente, porque a ideia nossa é que a gente consiga trazer esse pensamento, né, de educação para as pessoas. Então, até o aluno, às vezes, ele não é cliente, ele está lá na faculdade, mas ele quer pegar aquele site ali de começar a estudar, então ele pode, é uma ferramenta que vai servir para ele. Então ele pode mas me dá um motivo para eu não ser cliente, se eu sou empresário contábil. Eu tenho a busca de nota, todas as notas fiscais, serviços tomados, tudo. Eu tenho toda a apuração do imposto, porque é integrado automaticamente com todos os sistemas contábeis. Já vai direto para domínio, já vai direto para todos os sistemas, né? Ele tem Segue. Então, assim, para quem é cliente, ele já ganha. Né? Eu estou dando um exemplo aqui, até deu o exemplo de uma pessoa que às vezes não está vinculada nem ao escritório, ele está ali começando na faculdade, mas ele quer se situar, porque como você disse... Na prática, né? Exato, e todos são o quê? São profissionais que têm perrengue, mas que estão ali na vivência do dia a dia e estão contando as suas experiências. Sim. Então pronto. Então ele está realmente vivendo aquilo que não é como você falou, o cara do palco ali, que só está ali para vender um curso. Não, ele está escutando pessoas que têm capacidade para falar, porque vive aquilo ali, mas que entendem também... Eu quero ser um profissional da área do DP, eu tenho o curso da NAT, que está lá, tem um módulo, e são módulozinhos, DP, né? São módulos lá, ele vai ter um módulo lá dentro, tem módulo dela, fiscal na prática, tem a Aline Portela, tem vários lá. Então, quem tiver aí querendo dar uma quem é cliente também, quem não é também, quiser dar uma olhadinha, é só entrar no nosso site, tem bastante informação lá também. Não, mas agora fazendo um resumo aqui, né, analisando como empresária agora, né, não tem motivo para não ter o SIEG Soluções na minha empresa, né, porque é que eu estava falando, a gente tem a busca de nota automaticamente, então eu não dependo mais do cliente, sim, eu tenho a informação antes dele, eu consigo ter essa integração com o meu sistema contábil, automático, não preciso ficar fazendo essa repetição de trabalho repetitivo. Tem o ECAC com todas as informações preventivas, igual você falou, né?
resolveu o SERPO para nós, que Imposto isso era, de renda. meu Deus, o imposto de renda, que isso é um gargalo nos escritórios e que a gente pega muito cliente no imposto de renda, muito cliente que vem para fazer imposto de renda e daí tipo, mas você já fica como contabilidade ali da empresa, ou você descobre que o cliente também abriu empresa com a sociedade com alguém e acabou não falando, e no imposto de renda você descobre. Tem essa questão da folha, né, que Sim. isso é uma dor muito grande também dos contadores, de você conseguir pegar os cartões ponto, porque é difícil. Sim. E eu o SEG Academy. Então assim, a gente hoje, está trabalhando a gente fala que é um ecossistema, né? Então eu tenho hoje um ecossistema dentro de uma empresa que é a SEG. Fantástico. Tá? A gente está aí bem... hoje, se não me falha a memória, né, a gente está passando dos 22 mil clientes em todo o Brasil. Então, Uau. Tem um volume bem grande. A minha meta é chegar lá, cara. É isso aí, eu tenho certeza, né? Capacidade tu tem, eu tenho certeza disso. Vamos lá. Deixa eu perguntar para você agora, voltando para a área do empreendedorismo, porque você também é um empreendedor, né? Então, agora você está ali muito bem na SEG, mas você já teve a tua vida de empreendedorismo também? Tive experiência. Teve. Qual foi o teu maior aprendizado em todo o longo da tua carreira? Seja ela CLT, PJ? Sim. Você pode deixar aqui para... Um conselho que os empresários estão começando agora, as pessoas estão começando agora. O que na tua experiência, como... Hoje, o que na minha visão acontece? A gente estava até conversando um pouquinho ali nos bastidores, sim. Eu já tive a experiência de montar uma empresa. Só que foi o que eu falei, eu não tinha estruturado ele. Eu entrei pensando que a primeira visão de vou ganhar dinheiro. Esse é o maior erro. Porque você pode pensar em ganhar o dinheiro, porque o final é isso. A gente está aqui, a gente gosta do que faz, mas tem o reconhecimento, né? E quando eu montei a minha empresa na época, né, eu fiz a criação dela, o meu maior erro era esse. Eu não me estruturei, eu não entendia o que era ser empreendedor, eu não busquei informação para isso. Você só estava trabalhando. Rapaz, era dia e noite, noite e dia, trabalhando, Sim. Sem norte, vamos dizer assim, né? E a maior situação era a incerteza, porque o empreendedor, às vezes, ele vive um pouco da incerteza. Qual vive. Né, a gente até o contador mesmo, é muito incerto. Por exemplo, às vezes o cara tá ali trabalhando no escritório de contabilidade, né? Ele tem CRC, ele quer montar o negócio dele, mas ele tem aquela incerteza, eu ganho X, mas se eu abrir o meu escritório, eu não vou perder essa receita recorrente, vou passar a ter que correr atrás do meu cliente, e será que amanhã vai dar certo? Será que eu vou conseguir pagar pelo menos a despesa da minha casa? Então tem muita essa incerteza. Então, o medo da inadimplência, né? Sim, é consequência, né? Eu tenho 10 clientes e às vezes só 3, 4 paga, tá entendendo? E você começando é um baque muito grande. E a minha empresa ela era focada em consultoria administrativa, financeira, né? Como eu sou formado e tenho pós-graduação. E a maior dificuldade era justamente essa, eu não pensava, eu não me estruturei. E eu acredito, né, pela experiência que eu tive, que se eu tivesse me estruturado, pode ser que sim, tinha dado muito certo. Então eu acredito que o maior problema talvez é você não se estruturar para fazer assim, esse empreendimento, ou empreender naquela área que você quer. Então a gente pode dizer que para mim, né, o empreendedorismo, ele é uma situação onde é muito incerto, como pode ser também uma situação muito certa. Depende do que você planeja e como você planejou. Se você tem um planejamento bem feito, e eu trabalhava às vezes até um pouco com planejamento de outras empresas, e a minha empresa mesmo, eu começava a trabalhar tanto que eu não fazia. E você pode dizer, às vezes você vê isso em você mesmo aí, né? Tá rindo, né? Porque assim, às vezes quando você pensa, quando que começou, eu trabalhava tanto que eu nem pensava como que eu ia fazer. Eu só queria trabalhar. A minha empresa completou esse ano 18 anos de empresa. 18 anos. Sabe quantos planejamentos estratégicos eu fiz na vida? Não faço ideia. O terceiro. Olha aí. O terceiro. Com 18 anos. 18 anos, o terceiro. E de todos os meus mentorandos, quase ninguém fez planejamento estratégico. Olha aí. E a gente fala isso para os clientes, né? A gente ensina os clientes a fazer o planejamento deles, né? Isso, Mas é o que eu falei, eu fazia, a parte minha era trazer essa parte consultiva, né, para o cliente e tal, e eu mesmo estava ali pecando na minha empresa. Eu tinha um sócio, né, na época, ele cuidava da parte mais de vendas, né, ele vendia mais a nossa, e eu fazia, né? Cara, eu ficava às vezes dentro da empresa o dia todo
para pegar, colher informação, para me fazer os meus relatórios, né, e trazer ali a situação da empresa, mas eu perdia tanto tempo ali dentro que, enfim, aí chegou um momento que acho que empreendedorismo, para mim, né, na experiência que eu tive, é isso, tá? Eu tive essa experiência. Estamos chegando no final aqui já do nosso papo, tá tão gostoso, mas a hora passa, né? Me fala 3 habilidades, ou quantas habilidades você acha que o empreendedor tem que ter, ou para ser um profissional de sucesso igual você? Porque hoje você é um profissional de sucesso, né? Você optou por ser de carreira, mas você tem muito sucesso, deu muito certo dentro da empresa, você tem grandes resultados. Até hoje de manhã eu ouvi o podcast, não podcast, mas do Henrique, né, do CEO lá da CIEG até, ele falar do resultado, né, que não é trabalhar por esforço, e sim o resultado que você entrega. E eu vejo o teu resultado fala muito mais do que todo o teu esforço que você demanda ali, né? Então, quais são as habilidades que você acredita que qualquer empresário, qualquer profissional tem que ter? Primeiramente, falando um pouquinho do empresário, eu acho que coragem. Porque, pô, não adianta você falar assim, olha, eu sou mestre nisso, eu sou isso, mas o comodismo não vai deixar você ir pular para uma segunda etapa. Então, para mim, a coragem de você subir o degrau. Então, qualquer empreendedor, acho que não só empreendedor, mas até mesmo você já tem a sua empresa estabelecida ali e você tem que ter coragem para, às vezes, mudar o patamar dela. Sair daquilo para mudar para aquilo. Então, acho que coragem é o primeiro. A segunda, acho que é estratégia. Toda empresa, ela tem que, ou empreendedor, ou ela tem que ter uma estratégia. Qual é a minha estratégia? Minha estratégia é crescer... Planejamento estratégico. Exato. Pronto. X, Y, Z daqui 10 anos. Isso você faz para a tua vida pessoal? Como profissional de carreira? Na minha eu consigo hoje. Você consegue? Hoje eu consigo porque onde eu estou hoje eu já planejei quando eu entrei na CIEG. Então, hoje, quando eu entrei, eu tinha... Minha primeira situação era o quê? Eu saí do empreendedorismo, como eu falei, e já entrei diretamente na CIEG. Quando eu entrei, meu primeiro pensamento é ter um emprego, o segundo pensamento era o quê? Planejar minha carreira. Então, eu planejei minha carreira para onde eu estou hoje. E não estou parando por aqui, tá? Que bom, que bom. Não, aqui é um planejamento onde eu estou, mas eu não vou parar por aqui. Sim. Então, assim, o segundo, para mim, acho que o planejamento estratégico. Eu não seria uma palavra, mas a pessoa ela tem que estudar, ela tem que ter o conhecimento. Acho que o conhecimento seria o terceiro, porque não adianta a gente também falar de, não, eu tenho coragem, eu tenho uma estratégia, eu estou pensando daqui 10 anos, mas eu tenho que adquirir conhecimento para aquilo que eu estou fazendo. Né? Não adianta o contador falar assim, eu tenho CRC, ótimo, show de bola. O primeiro passo é esse, tem que ter para o teu escritório. Sim. E aí? Tu tá preparado, por exemplo, para ter 10 funcionários, às vezes, no seu escritório, falando isso, aquilo? Tu tá preparado, às vezes, para o cliente que vai entrar de uma determinada situação ali, para você atender? Então, para mim, o conhecimento, acho que seria o terceiro ponto. Isso não só para o empreendedor, tá? Eu posso dizer que pode ser CLT, plano de carreira... o próprio empreendedor que já está há anos no mercado, eu acho que o conhecimento ele nunca é demais. É uma frase muito banal, né? Tipo, conhecimento não é demais, mas é verdade. Independente de onde você esteja, o conhecimento realmente não é. Que bacana. Eu ia te perguntar aqui agora para os contadores que estão nos assistindo aqui, né? Para quem está começando, quais seriam o passo inicial para ele colocar uma automação residencial, estava falando com um cliente do residencial e estou aqui, né? Numa automação fiscal, ou quais são os primeiros passos para ele começar? Mas nós já falamos muito aqui, né? De começar estruturado, começar com processos. Eu acho que entender primeiramente a necessidade, né? Então, assim, hoje eu estou começando a minha empresa, né? Meu escritório contábil, eu estou fazendo meu empreendimento aqui, do meu escritório, e eu tenho que ver qual é a minha necessidade. A minha maior necessidade, olha, hoje a maior necessidade vai ser no departamento pessoal. Minha maior necessidade é estruturar meu escritório. Minha maior necessidade é fazer o fiscal. Então eu tenho que identificar qual é a minha maior necessidade. A partir dali ele vai automatizando. Detalhe, hoje tem ferramentas para tudo, né? Sim. Só que eu tenho que ver qual é a minha maior urgência. Que então, público você vai atender, né? Público eu vou atender, né? Às vezes eu quero segmentar, tá? Eu não vou ser contador de tudo. Né? Eu não vou pegar qualquer coisa, né? Qualquer tipo de empresa. Eu vou escolher o meu público, que é o público posto de combustível. Cara, eu tenho que entender disso aí. Pronto. O que eu preciso agora, né, para mim me estruturar? Não, eu tenho que fazer essa automação, eu tenho que ter esse sistema, eu tenho que ter aquilo ali. Então, eu tenho que trazer tecnologia voltada para aquilo que eu... Entra nas habilidades que você falou. Exatamente. Então, assim, ele tem... show de bola. Sim. Então, assim, hoje, trazendo, eu acho que é isso. Pela experiência que eu tenho aí, quase 10 anos só, num público contábil,
Acho que a primeira coisa é ele entender qual é o objetivo daquela determinada contratação dele. Perfeito. Não é só contratar por, eu quero a ferramenta X, porque no mercado é melhor. Não, vamos entender que, né, essa ferramenta no meu segmento, no que eu estou fazendo neste momento, ele é viável. Sim, então pronto, vamos contratar. Se não, o próximo passo pode ser ela. Então vamos primeiro fazer aquilo que a gente precisa, tá bom? E para os contadores que querem contratar as soluções da SEG, que agora que já assistiram esse podcast, já viram que não dá para ficar sem, onde é o canal, com quem que eles falam, entrar em contato com você? Bom, hoje a SEG tem muitos clientes usando, então temos uma plataforma hoje que é o nosso site, inclusive, se você quiser ver uma demonstração, a gente tem o site hoje, inclusive a gente vai deixar ele disponível, né? Sim. Então a gente tem o site. Pode ser pelo meu telefone também, né? Eu atendo toda a região aqui do Sul. Gente, ele atende mesmo, tá? Porque eu mandei mensagem para ele 10, 11 horas da noite e ele responde. Então, assim, tem os meus consultores também que estão na rua para fazer esse atendimento, né? A gente faz em loco, faz também via vídeo, vai depender muito da necessidade e do que a pessoa quer. Então, a gente tem canal também de WhatsApp, que vocês podem mandar diretamente para a SEG, para solicitar uma demonstração, né? Ou conhecer a nossa plataforma. Temos canal no YouTube, enfim. Hoje... Qualquer evento de contabilidade, vocês estão lá. Todos. Ano passado eu perdi a conta de quantos eventos eu participei. Desde de eventos, às vezes, pequenos, regionais, a eventos do Brasil todo. Então, você é exemplo disso, a gente encontrou bastante, né, nos eventos. Então, assim, a SEG está em todo lugar hoje. Mas os principais locais para se encontrar ela a gente tem o site, tem os telefones dentro do site. Hoje também eu posso deixar o meu, não tem problema. Então, hoje está bem proliferado. Assim. Que legal, que bacana. Obrigada. Maione, meu amigo, só te agradecer. Infelizmente chegou o nosso, né, o horário aqui, enfim, porque senão a gente ia ficar aqui batendo papo. Mas, por favor, deixe as suas considerações finais aí para o nosso público de contadores que estão nos assistindo. Enfim, tá com você agora, meu amigo. Então, eu queria deixar aqui para as pessoas que a contabilidade, eu vivo contabilidade, né? Olha que engraçado, eu não sou contador, mas eu vivo contabilidade há quase 10 anos. Uau. Então, assim, eu não sou contador e mais engraçado ainda, quando eu fiz o curso de administração, uma das matérias que eu tinha mais dificuldade era contabilidade. Olha que interessante, e hoje eu vivo contabilidade. Então, assim, para as pessoas, né, os empreendedores que estão começando, né, os contadores que já estão no mercado há bastante tempo, eu acho que o maior foco é você ter ali a determinação. Então, eu estou determinado a abrir minha empresa, então vamos construir essa empresa. Não, eu estou determinado a manter essa empresa viva para passar de geração, então vamos manter. Acho que o foco é o principal motivo da gente estar aqui ou trazer algo para a minha empresa, ou para a sua, ou para a empresa deles. Então, acho que sobre a nossa bate-papo aqui foi excelente, eu gostei bastante, inclusive queria dar os parabéns pelo tempo, por você ter me convidado também, muito, muito prazeroso estar aqui falando uma coisa que eu vivo, né? É muito fácil ficar falando, eu falaria aqui o dia todo, e qualquer pergunta que você me fizesse aqui eu ia estar, a gente estaria trocando uma ideia, tá muito legal, mas seria isso. Deixaria para as pessoas. Muito obrigada. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Eu acho que tenho certeza, né? O que você trouxe aqui vai ajudar muitas famílias, transformar vidas realmente, transformar que os empreendedores que estão nos assistindo, eles vão pegar as 3 habilidades que você falou que eu vou levar para minha vida, isso, sabe? É o coragem, conhecimento e estratégia. Exatamente. Então, isso eu vou levar para minha vida. Obrigada por esses conselhos e obrigada por ter me aceitado esse convite. Obrigado, tá? Honrada mesmo. Tchau. E para você que nos assistiu até agora, meu muito obrigada. Se gostou do conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, encaminha esse vídeo para pessoas que você conhece, que seja empresário ou que está querendo aí ter essa coragem de entrar no mundo do empreendedorismo, vai ajudar muito também a vida delas, tá bom? E nos acompanhem aqui, porque logo, logo vai ter mais conteúdos riquíssimos, tanto para a área contábil quanto para a área empresarial.